Olá, amiguinhos! Como vocês estão? Tudo bem? Por aqui está tudo bem. O que não está muito legal, você já sabe o que é, né? Nós gostaríamos de estar aí, ó, pertinho de você. Nós gostaríamos de estar lá na igreja da criança cantando, dançando, orando, ouvindo a palavra de Deus juntos. Mas nós que temos Jesus sabemos que há sempre um propósito para todas as coisas e que a nossa vida está, ó, na palma da mão do nosso grande, poderoso Deus, que é maior e mais poderoso do que esse vírus que está por aí. Mamãe, vamos confiar na vontade do Senhor. Crianças, estamos aqui hoje para mais um culto que vai ser muito especial. Onde Jesus está é sempre um dia especial. Eu gostaria muito de combinar uma coisa com você. O nosso culto é em qualquer lugar, não é somente lá na igreja. Nós somos casa do Espírito Santo, não somos? Ele mora dentro de nós. Eu gostaria que agora você ficasse quietinho aí no seu sofá, aí na sua cadeira, na sua cama, aonde você estiver. Que você não fosse no banheiro, nem fazer o número 1, nem fazer o número 2 e, se possível, nem tomasse água. Ou então, coloca a sua água aí do lado que você não tem que levantar, tá bom? Eu queria que você prestasse muita atenção em tudo que Deus vai falar conosco hoje, porque Ele sempre tem algo para falar em nosso coração. Fique atento. Então, nós vamos fazer uma oração para falar com o nosso Deus. Lembrando que orar nada mais é do que conversar com Deus. Eu posso conversar com Deus como eu converso com o meu amigo, porque é isso que Ele é, o meu melhor amigo. Vamos falar com o nosso amigo Jesus agora? Feche os seus olhinhos. Feche os olhinhos aí. Vamos orar, vamos falar com Deus. Agora sim, vamos lá. Senhor, meu Deus, muito obrigada por mais esse dia. Muito obrigada porque nós dormimos e acordamos. O Senhor nos sustentou. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Nós sabemos que mesmo quando as coisas não estão tão bem, ou como nós gostaríamos que estivesse, o Senhor está sempre conosco, porque na sua palavra o Senhor permitiu isso. Pedimos pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Corações, que o Senhor nos transforme, que nos faça, Senhor, conhecê-lo mais e amá-lo mais. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para que nós venhamos ouvir, guardar e praticar a sua palavra. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada casa, a cada família e cada criança. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Agora a gente vai cantar lá na igreja de pé. Sim, você pode ficar de pé agora. Nós vamos cantar uma música muito legal que fala sobre a Bíblia. Nessa música diz que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E tudo que está aqui na Bíblia é a mais pura e real verdade. Vamos cantar então? Fica de pé e não saia daí que eu já volto. Bíblia é um livro de histórias sem iguais, ensina sobre a vida e
Bíblia é um livro de história sem igual, ensina sobre a vida e Deus quer muito mais. É o livro mais famoso que o mundo todo leu. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu adoro essa música, porque ela fala da Bíblia, que é o livro mais especial de todos. Pensa em um livro que você já leu lá na sua escola, que foi muito legal. Então a Bíblia é muito mais especial do que qualquer livro. E tudo que está aqui é verdade. E sabe, hoje nós vamos contar uma historinha que está nesse livro tão especial. E hoje a nossa história é sobre um homem muito corajoso, mas que na verdade não achava que era corajoso. Mas no fundo, ele era, e Deus sabia que ele era. Crianças, nós vamos aprender algo muito especial com essa história. Então preste muita atenção, que chegou a hora da nossa história. Amiguinhos, vocês sabem, né, que o povo de Israel, eles eram assim, um povo que às vezes faziam coisas que não agradavam a Deus. Eles viviam desobedecendo a Deus e Deus era muito paciente com eles. Isso te lembra alguém? Você e eu. Muitas vezes nós agimos assim também, não é? Como o povo de Israel. Tentamos fazer as coisas certas, mas vira e mexe, fazemos uma coisa errada. Mas assim como Deus tinha paciência com o povo de Israel, Ele também tem paciência conosco. E quando nós nos arrependemos de verdade, Ele sempre nos perdoa. Então, crianças, eu falei para vocês que o povo de Israel fazia coisas que desagradavam a Deus. E tinha uma coisa que Deus nunca gostou, e Ele ainda não gosta. Se chama idolatria. É colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. E o povo de Israel sabia que Deus não gostava disso. Mas mesmo assim, eles estavam seguindo falsos deuses. E isso desagradou muito o coração de Deus. E ali, quando eles desobedeceram a Deus, eles quebraram um princípio, ou melhor, erraram em um princípio muito importante, o princípio de semeadura e colheita. Nós semeamos e nós colhemos. E foi isso que eles fizeram. Eles estavam semeando uma semente ruim, a semente do pecado. E então Deus permitiu que coisas ruins acontecessem com eles, para que eles se voltassem para Deus. E sabe o que aconteceu, crianças? Naquela época, o povo de Israel plantava para colher, cuidava de animais. Essa era a forma que eles tinham de viver, de se manterem vivos. Mas estava acontecendo algo terrível. Olha só, os midianitas, que eram um outro povo muito malvado, invadia aonde Israel estava, os lugares onde os israelitas estavam. E quando eles vinham, crianças, eles vinham com uma multidão de soldados. Eles levavam todo o gado e colhiam tudo que o povo de Israel plantava. Eles ficavam em miséria, estavam passando grandes necessidades. Tudo porque se afastaram da vontade de Deus e resolveram fazer a sua própria vontade. Só que eles perceberam que eles estavam empobrecendo muito. E sabe o que eles fizeram, crianças? O que nós fazemos quando coisas ruins acontecem? Clamamos a Deus. E foi isso que o povo de Israel fez. Eles começaram a clamar a Deus e Deus os ouviu. E então, crianças, no meio daquele povo, Deus resolveu separar um homem para libertar aquele povo daquela situação. E o nome dele era Gideão. Um dia, Gideão estava trabalhando. Crianças, Gideão estava no meio de um processo de separar a palha do trigo das espigas. Ele estava lá, trabalhando em um lugar onde não era o melhor lugar para aquele tipo de serviço. Ele estava em um lugar onde aqueles homens usavam para pisar as uvas e extrair o suco de uva. Não era um lugar para trabalhar com trigo. Algumas pessoas dizem que Gideão estava lá porque estava com muito medo. Outras pessoas dizem que Gideão foi muito inteligente e resolveu fazer isso para não ser pego
pelos midianitas. Não sei o que aconteceu. Eu só sei que lá apareceu um anjo do Senhor que disse assim para Gideão: Deus é contigo, homem valente. Gideão olhou e falou: Eu? Não, meu Senhor. Eu sou o menorzinho da minha família. Eu não tenho importância. Foi isso que ele quis dizer. Crianças, vocês acham que Deus conhecia Gideão? Sim, Deus conhecia Gideão. Vocês acham que Deus sabia das limitações de Gideão? Sim, ele sabia. Mas Deus falou assim para Gideão: com você e com a sua força, com a sua coragem, eu vou libertar o meu povo dessa situação. Gideão ficou apreensivo. Ele não era um homem de guerra. Então, você vai entender agora o que Gideão fez para ter a certeza que era o próprio Deus falando com ele. Sabe o que Gideão fez? Ele falou assim para aquele ser que ele tinha visto: olha, eu vou na minha casa e eu vou preparar uma oferta ao Senhor. E se é Deus falando comigo, fique aí. Sabe o que aconteceu? Sim, aquele ser que falava com Gideão, ele ficou lá. Gideão foi na sua casa, fez toda a oferta, preparou tudo que queria preparar ao Senhor e voltou. E fez aquela oferta, ofereceu aquele sacrifício e Deus recebeu o sacrifício de Gideão. Será que estava bom por aí? Não, crianças. Gideão não estava satisfeito. Ele queria ter a certeza que era Deus falando com ele. Então ele resolveu fazer mais um teste e pedir mais uma confirmação a Deus. E olhem o que ele fez. Sim, crianças, esse foi o combinado com Deus. Ele falou: se é o Senhor que está falando comigo, olha o que eu vou fazer. Vou colocar esse pedacinho de lã aqui nessa terra, nesse chão. A noite vai passar, o orvalho vai vir, todo o chão vai ficar molhado, mas eu peço ao Senhor que permita que essa lã, esse pedacinho de lã, permaneça seco. E então eu vou saber que foi o Senhor que falou comigo. Então, crianças, a noite passou. E sabe o que aconteceu? Quando Gideão acordou, o chão estava todo molhado por causa do orvalho da noite, mas a lã estava seca. Olha que espetacular! E vocês acham que Gideão já estava satisfeito com isso? Não, crianças. Olhem só o que ele decidiu fazer. Ele falou assim: Deus, não fica bravo comigo, eu vou fazer mais um teste. Crianças, ele queria ter a certeza que não era coisa da cabeça dele, que era o próprio Deus falando com ele. Então, ele fez o teste ao contrário. Ele disse assim: Deus, se é o Senhor que está falando comigo, eu peço que eu vou colocar de novo essa lã aqui no chão, só que agora eu peço ao Senhor que a lã fique toda molhada com o orvalho da noite e o chão permaneça totalmente seco. Se isso acontecer, eu vou saber que é o Senhor falando comigo. E a noite se passou. E quando Gideão acordou, olha só. Sim, crianças, tinha dado tudo certo. Deus havia respondido e confirmado aquilo que Gideão tinha dito. Então Gideão sentiu paz no seu coração e pôde ter a certeza que quem tinha falado com ele era o próprio Deus. Agora, crianças, Gideão tinha certeza que ele ia conseguir libertar o seu povo, porque era o próprio Deus quem estava com ele. E olha só o que aconteceu, olha o tamanho do exército de Gideão. Parece muito, não é? Mas não era. O exército inimigo, o exército do povo midianita era muito maior. E com certeza os homens, os soldados de Gideão já estavam muito preocupados com aquela situação. Mas sabe quantos homens Gideão conseguiu para lutar contra aquele povo? 32 mil homens. Você pode pensar que é muito, mas o povo inimigo era muito maior. Então imagina
que tamanho de exército. Mas pelo menos eles tinham 32 mil. Só que, crianças, sabe o que aconteceu? Deus olhou para aqueles soldados e disse assim para Gideão: Vocês estão em muitas pessoas. Quando vocês vencerem essa guerra, vocês vão ter a certeza que não foi a força do braço de vocês que derrotou aquele povo. Tem muita gente, mas algumas pessoas vão abandonar você, Gideão. Faça o seguinte, Gideão. Fale para todos os soldados que sentem medo, que estão com medo, que voltem embora. E olha só o que aconteceu, crianças. Sim, crianças, 22 mil homens voltaram embora. Meu Deus, eu acho que Gideão pensou, mas já eram muito poucos, agora foram muito mais. O que é que eu vou fazer? Mas, crianças, vocês não imaginam o que aconteceu. Os cálculos de Deus muitas vezes são diferentes dos nossos. Muitas vezes, para Deus, o que é muito é pouco, e aquilo que é pouco é muito. Deus ainda falou para Gideão: Gideão, você ainda tem muita gente aí. Eu quero que quando vocês vençam essa guerra, vocês entendam que foi a força do meu braço quem fez isso por vocês. E sabe o que aconteceu? Olhem essa imagem, crianças. Sim, amiguinhos, olha que interessante. Deus falou assim para Gideão: Gideão, você vai levar os soldados para tomar água. Quando esses soldados forem tomar água, você vai mandar embora aqueles que colocaram e se jogarem com o rosto na água. Esses não deverão lutar com você. Mas aqueles que pegarem a água com as mãos e ficarem muito atentos a tudo que está acontecendo, esses serão aqueles que permanecerão no seu exército. E assim aconteceu. Foram mais um monte de soldados embora. Crianças, sabem quantos soldados restaram? Sim, amiguinhos, apenas 300 soldados. Mas, crianças, como eu disse para vocês, aquilo que para nós parece muito pouco, para Deus é muito. Ele faz coisas impossíveis acontecerem. E olhem só o que Deus pediu para que Gideão desse aos seus soldados. Todos eles ganharam uma buzina, um jarro e uma tocha de fogo embaixo do jarro. E eles deveriam seguir exatamente o que Gideão dissesse. Gideão foi muito estratégico. Ele tinha apenas 300 soldados. Então ele fez 3 grupos com 100 soldados e resolveram ir lá no acampamento dos midianitas. E ficaram todos escondidinhos até o sinal de Gideão, para que eles obedecessem aquilo que Gideão dissesse. Pois bem, crianças, perto da meia-noite, quando Gideão deu sinal para aquele povo, todos eles tocaram a buzina, quebraram os seus vasos e gritaram: "A espada por Gideão e pelo Senhor!" E sabe o que aconteceu, crianças? Aquele povo que estava dormindo acordou todos assustados, todos confusos e fugiram para nunca mais voltar. E foi assim que o povo de Gideão, o povo de Israel, foi liberto daquela escravidão. Uau! Que história incrível! A Bíblia não é mesmo incrível? Mas a Bíblia não conta apenas histórias, ela sempre nos ensina algumas lições. E eu queria falar para você 4 lições que nós aprendemos com essa historinha, crianças. Olha só, a primeira é: nós devemos ser sempre corajosos, porque Deus está conosco. Então, até mesmo nessa situação terrível que nós estamos, nós precisamos ser corajosos em Deus, confiar que a nossa vida está nas mãos de um Deus que é todo-poderoso. A segunda lição é: nós temos
que entender que com Deus, mesmo que temos pouco, isso se torna muito. Talvez a sua família esteja passando por um momento muito difícil, mas saiba que aquilo que é pouco para nós, quando nós colocamos diante do Senhor, isso se torna muito, porque Deus pode fazer o impossível, assim como Ele fez na vida de Gideão. A terceira lição é: nós devemos pedir sempre as orientações do nosso Deus e obedecer tudo aquilo que Ele nos mandar fazer, assim como Gideão não fez aquilo que passava pela cabeça dele. Ele teve a certeza que era o próprio Deus conversando e dando as orientações que ele precisava cumprir. E a última lição é: obedeça exatamente tudo aquilo que Deus mandar. E se você fizer tudo isso que Gideão fez e aprender essas coisas lindas que nós podemos aprender hoje com essa história, você vai ser vitorioso, vitoriosa, assim como foi Gideão. E agora eu quero que vocês assistam esse vídeo lindo que conta um pouquinho mais sobre essa história. Olá, crianças! A história de hoje se chama O Corajoso Gideão. O verso para decorar está em Filipenses capítulo 4, verso 13 e diz: Tudo posso naquele que me fortalece. A mensagem é: Deus pode me usar quando confio nele. Você já ficou confuso ou com medo, sem saber o que fazer? Quando Gideão aprendeu a confiar, ao invés de ter medo, coisas emocionantes começaram a acontecer. 40 anos após Débora e Baraque terem derrotado Sísera, Israel se esqueceu de Deus e voltou a adorar ídolos. Por causa disso, por 7 anos, os midianitas e amalequitas causaram problemas aos israelitas. Eles roubavam seus alimentos e destruíam suas casas. Muitos israelitas passaram a viver em cavernas para não serem mortos. Deus estava procurando um líder, alguém que confiasse nele. E então encontrou Gideão. Gideão estava escondido dos midianitas, malhando trigo. De repente, o anjo do Senhor apareceu e disse a ele: O Senhor esteja com você, poderoso guerreiro. Gideão se assustou. Ele não era nenhum guerreiro poderoso. Sua família era a menor da tribo de Manassés. Certamente, ele não se sentia muito corajoso. Eu estou com você. Junto, vamos destruir o inimigo. Gideão não estava muito seguro. Pediu que o anjo esperasse enquanto preparava uma refeição para ele. Então, colocou o alimento sobre uma pedra, subiu o fogo da pedra e consumiu o alimento. Mas ele pediu a Deus mais 2 sinais. Queria ter certeza de que Deus estava com ele. Pegou um pouco de lã e disse em pensamento: Se tenho que ajudar Israel a derrotar Midian, faça com que amanhã este punhado de lã esteja molhado e ao redor dele seco. Na manhã seguinte, havia acontecido como Gideão pediu. A lã estava molhada de orvalho e a terra estava seca ao redor dela. Gideão testou a Deus novamente. Desta vez, Senhor, deixe o punhado de lã seco e a terra ao redor molhada. Na manhã seguinte, seu pedido tinha sido atendido. Gideão convocou um exército para lutar contra Midian. E 32 mil homens se uniram a ele. Então, Deus testou Gideão. Há muitos homens, envie alguns para casa. Gideão sabia que os midianitas e amalequitas tinham um exército numeroso, mas obedeceu a Deus e enviou 22 mil homens para casa. Mais uma vez, Deus testou Gideão. Leve seus homens ao rio para beberem água. Observe aqueles que beberem em pé e mande os outros para casa. Apenas 300 homens passaram pelo segundo teste. Finalmente, Deus tinha um exército pequeno. Naquela noite, Gideão dividiu seu exército em 3 companhias, armou-as com trombetas
jarros de barro e tochas. Eles se esconderam em 3 lados do acampamento midianita. Então, todos de uma vez tocaram suas trombetas, quebraram seus jarros, deixaram brilhar suas tochas e gritaram: "Pelo Senhor e por Gideão!" Deus fez o resto. Despertos pelo barulho, os midianitas e amalequitas saíram apressados de suas tendas e começaram a lutar uns com os outros. Estavam confusos. Muitos fugiram. E enquanto fugiam, os homens de Gideão os perseguiam. Os amalequitas e midianitas não incomodaram mais os israelitas. E os israelitas puderam viver sem medo, porque escolheram obedecer a Deus. Deus deseja nos ajudar em nossos problemas mais difíceis. É fácil para Ele destruir nossos medos. E é fácil para nós confiar nele quando nos lembramos de tudo que Ele já fez e fará por nós. Deus foi o autor da vitória dos israelitas e será o autor da sua vitória também. Uau, crianças! Esse culto estava uma delícia e eu amei essa história sobre Gideão. Amei também esse vídeo que nos lembrou um pouquinho dessa história. E por hoje é só. Eu gostaria de fazer uma oração com você em agradecimento ao nosso Deus por este momento. Nós ficamos por aqui, mas que você aí na sua casa possa continuar falando com Deus, lendo a sua Bíblia. Isso é muito importante para a comunhão com Deus. Lembre-se, Deus quer ser o nosso amigo e não tem como ser amigo sem conversar com Ele e ouvir a sua voz. Se você não sabe ler, peça para a mamãe te contar uma história, lê um versículo bíblico. Eu tenho certeza que ela vai amar e esse vai ser um momento muito especial. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigada por mais este culto. Muito obrigada pela sua palavra que nos ensina tanto, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor é um Deus todo-poderoso e não há nada que o Senhor não possa fazer. Obrigada porque o Senhor nos ama e nos usa da maneira que somos, ó Deus. Obrigada por acreditar em nós. Nós te amamos e nós queremos ser obedientes como foi Gideão, dependentes do Senhor, como foi Gideão. Ajuda-nos a te obedecer em qualquer situação. Nos dá um coração obediente. Abençoe cada família, cada criança, cada pai, cada mãe que nos assiste nesse momento. Que o teu Espírito fale e convença, Senhor, essa pessoa de que o Senhor é sempre o melhor caminho. Que ninguém, nenhuma situação roube, ó Deus, essa semente do coração das nossas crianças. Guarde cada uma delas esse tempo com a sua poderosa mão. Em nome de Jesus, que muito em breve possamos cantar o hino da vitória e declarar, Senhor, que o Senhor ajuda as nossas vidas, que o Senhor foi bondoso conosco. Nós sabemos que qualquer situação, a sua bondade, sua misericórdia sempre está conosco. E por isso nós já te louvamos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, amiguinhos. Até o próximo culto infantil. Um beijo e fiquem com Deus.